Vamos lá, vamos falar de tentativa um pouco. A gente falou da última aula do intercrimes, né? Vocês estão lembrados? Então, a gente estava falando quando o crime acontece, os atos preparatórios, né? A cogitação, os atos preparatórios, a execução e a consumação do crime. Hoje nós vamos falar quando se entra na execução, mas não se consuma, que é a tentativa que a gente já viu na última aula. Artigo 14, inciso 2 do Código Penal prevê que o crime é tentado quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do sujeito ativo. Nesse caso, após iniciados os atos executórios, não há realização completa do tipo penal, por circunstâncias estranhas ao desejo de atuar do agente. Então, a gente viu que acontece a tentativa quando acontece algo alheio à vontade do agente. Nós vamos estudar o que seria quando o autor quis parar, quando o autor não quis continuar. Quando o autor desistiu da ação, aí nós não consideramos tentativa. A gente ainda vai estudar sobre isso. É importante frisar que a tentativa é somente admissível após o agente adentrar nos atos de execução. Enquanto o sujeito ativo estiver praticando atos preparatórios, não há que se falar em tentativa. Então, se eu estou querendo matar alguém, eu compro uma faca, eu começo a me dirigir para casa daquela pessoa e eu desisto, não tem uma tentativa. Eu não cometi crime nenhum. Beleza? Olha só o que diz o parágrafo único do artigo 14. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuído de 1 a 2/3. Isso a gente vai estudar muito no próximo semestre. Então, você pega a pena do crime, qual crime seria ali de forma tentada, pega a pena dele, e ao final, a aplicação final, você vai ter uma pena para aquele crime, e você vai diminuir essa pena de 1 a 2/3, dependendo do tanto que ele entrou nessa execução. Então, tentativa de homicídio, ele chegou a tentar dar a primeira facada, mas não conseguiu. Ellen, obrigado pela câmera ligada. Ele tentou dar a primeira facada, mas não conseguiu nem dar a primeira facada, alguém segurou ele. Então, ele estava bem no comecinho da execução, então é bem provável que a pena dele, ao final, reduza 2/3, né, que é muito mais. Agora, não, ele deu várias facadas na pessoa, mas a pessoa só não veio a morrer. Ele deu várias facadas e tudo, e foi embora. Ele queria ter matado, mas não conseguiu, a pessoa não veio a morrer. Então, como ele, né, ele esgotou tudo que ele podia fazer ali, é bem provável que diminua menos, diminua só 1/3 do crime cometido, né, da pena final. Existem duas teorias comumente utilizadas para a doutrina, que visam justificar a punibilidade da tentativa. A teoria objetiva, a tentativa é punida levando-se em consideração a exposição de perigo ao bem jurídico penalmente protegido. A gente já viu isso na última aula, tá, gente? Só estou dando uma revisão com vocês. Como a lesão ao bem jurídico é menor na tentativa do que no crime consumado, justifica-se a punição em grau menos severo. E a teoria subjetiva, que a gente não utiliza, como o dolo do agente é igual no crime consumado e no crime tentado, a punição deve ser a mesma. Então, existe essa teoria subjetiva que acha que não devia existir tentativa. Se ele quis matar, mesmo que ele não conseguiu por circunstâncias alheias, tinha que responder pelo crime total de homicídio, né? A gente não adota, a gente adota, no caso, a teoria objetiva. Assim, a regra é que o crime tentado será punido considerada a pena do crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Para a aplicação dessa quantidade, desse quantum, o STJ afirmou o entendimento que deve ser levado em consideração o trecho percorrido pelo agente no intercrimes. Quanto mais perto da consumação, menor o quanto a ser reduzido. Quanto mais longe da consumação, maior o quanto a ser reduzido. Isso que eu expliquei para vocês. Ele chegou mais próximo de consumar aquele crime, então vão reduzir menos. Não, ele só iniciou a execução, ele estava bem no iníciozinho da execução, então vamos reduzir mais. Okay? Salvo disposição em contrário. Por quê? Porque existem alguns artigos que usam a teoria subjetiva, que punem a tentativa da mesma forma que o crime consumado. O artigo 325 do Código Penal diz: evadir-se ou tentar-se evadir-se o preso. No artigo 309 do Código Eleitoral diz: votar ou tentar votar mais de uma vez. Nesses casos, né, que a gente chama de crimes denominados crime de atentado de empreendimento, a tentativa, assim como o crime consumado, tem a mesma pena. Por quê? Olha só, evadir-se ou tentar evadir-se. Então, o cara comete o crime tentando ou conseguindo, né, fugir. No caso aqui, votar ou tentar votar mais de uma vez. Se a pessoa conseguiu votar mais de uma vez ou se ela tentou votar mais de uma vez, ela comete o crime. E aí nós paramos aqui nas espécies de tentativas. Vamos a elas. Bem tranquilo de entender. Tentativa perfeita ou crime falho. O agente faz tudo o que está a seu alcance para garantir a consumação, mas o resultado
ocorre por circunstâncias alheias à sua vontade. Então, nessa tentativa perfeita ou crime falho é o que a gente mais vê. Eu queria matar a Isabela, eu peguei uma faca, eu esfaqueei a Isabela inteira e fui embora para casa. Chegou lá a ambulância. Luísa, obrigado pela câmera ligada. Chegou lá a ambulância, né, os médicos e tal, os enfermeiros e tudo, salvaram a vida dela e ela não morreu. Foi uma tentativa perfeita, ou um crime falho. A tentativa foi perfeita. Eu esgotei tudo que eu podia fazer. O agente dispara um tiro contra a vítima acertando, contudo ela é salva por meio de intervenção cirúrgica. Um outro exemplo. Tentativa imperfeita ou inacabada. O agente não consegue esgotar sua capacidade lesiva por circunstâncias alheias à sua vontade. Isso é, não pratica todos os atos necessários para garantir a execução do crime. Então eu ia matar a Isabela a facadas, eu dei uma facada nela, quando eu ia dar a segunda, para dar a terceira, quarta, quinta, sexta, alguém me segura. Eu não executei, eu ainda tinha muito mais potência, muito mais força, muito mais vontade para dar outras facadas nela. Mas alguém me segurou. Nesse caso, a gente chama de tentativa imperfeita e inacabada. Gente, no fim vai dar o mesmo. Os dois vão responder por tentativa, tá? Só para vocês entenderem que doutrinariamente tem distinção. É o exemplo que eu estou falando com vocês. O agente desfere facadas na vítima, mas é interrompido por um terceiro. Ok? Tentativa branca ou incruenta. O objeto material não é alcançado, isto é, a vítima não é lesionada. O agente dispara um tiro contra a vítima, mas ela se move e escapa do tiro. Então eu tentei matar a Ellen, quando eu fui atirar, ela pulou para o lado, o tiro passa reto. Tentativa de homicídio, claro, eu quis matar, mas ela não foi nem atingida. Agora nós temos, do outro lado, a tentativa vermelha ou cruenta. O objeto material é alvejado, de modo que é ocasionada lesão à vítima, mas o resultado não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ok? Então, no caso da tentativa perfeita, a gente tem que aplicar isso aqui. Né? O mesmo exemplo. Então, eu dei várias facadas na pessoa, consegui lesioná-la, mas eu não consegui matá-la. Nesse caso, eu tive uma tentativa vermelha. Tá? Eu posso ter uma tentativa vermelha, tá, gente? Vamos lá, eu posso misturar os dois aqui? Posso. Eu posso ter uma tentativa branca imperfeita ou inacabada? Posso. Eu posso ter uma tentativa branca perfeita? Não, né? Porque eu não consegui esgotar tudo. Da mesma forma, uma tentativa vermelha ou cruenta? Posso. Uma tentativa perfeita ou crime falho. E também na imperfeita ou inacabada, porque eu posso ter atingido a vítima e alguém ter me segurado. Tá? Lembrando que na tentativa perfeita eu esgotei. Eu tinha 6 munições, eu dei os 6x, eu esgotei. Ainda taquei o revólver na cabeça da pessoa. Na tentativa imperfeita, não. Eu tinha 6 munições, dei 1, 2, alguém me segurou e eu não consegui esgotar o meu potencial. Alguém está pedindo para falar? Isabela, pode falar. Eu não entendi a diferença da vermelha com a primeira, porque a primeira, se ela faz um processo de intervenção cirúrgica, aí vai ser ela, aí a vermelha, aí eu não consegui entender. Nós trabalhamos em tópicos diferentes. O primeiro tópico é perfeita ou imperfeita. Agora, o segundo perfeita tópico... com crime falho com a outra. Que eu não Isso, sei. mas calma. O segundo tópico, que é tentativa branca ou vermelha, eles podem coexistir. O primeiro e o segundo podem coexistir. Eu posso ter uma tentativa perfeita, tá? E, ao mesmo tempo, vermelha. Então, eu não entendi como. Como? Então, vamos lá. O que é uma tentativa perfeita? Uma tentativa perfeita é quando eu faço tudo o que eu preciso fazer para... Suponhamos, vamos pensar no homicídio. O que seria uma tentativa perfeita? Eu quero matar a Ellen e aí com facadas. Eu dou 15 facadas, eu canso meu braço, eu esgoto, eu falo, pronto, agora ela tá morta. E eu vou embora. Ok? Isso é uma tentativa perfeita. Por quê? Aí depois ela foi salva por um procedimento cirúrgico. E também foi uma tentativa vermelha. Por quê? Porque eu atingi a Ellen. Eu causei dano à vítima. Então foi uma tentativa perfeita e vermelha. Uma tentativa perfeita e cruenta. Ok? Uhum. Então, essas aqui, elas não se excluem. Todos os tópicos que a gente vai trabalhar é um ou outro nessa parte. Mas aqui nós podemos ter, você vai ver, no final nós podemos ter uma tentativa perfeita, cruenta, e aí a gente vai ver todos os outros tópicos. Elas podem todas se misturar. Ok? Continuando, tentativa inidônea. É o crime impossível, no qual não há consumação em razão da ineficácia absoluta do meio ou da impropriedade absoluta do objeto. A gente vai estudar isso mais a fundo depois. O crime impossível será objeto de estudo na próxima sessão. Então, na verdade, para a gente aqui não vai ser na próxima sessão. Eu adiantei para a próxima aula, tá? Não vai ser hoje, não. Que eu acho mais fácil vocês entenderem.
Então, só guardem isso. Nós temos o crime impossível, que vai entrar aqui na espécie tentativa. É você tentar matar um morto, por exemplo. É um crime impossível. Nós vamos estudar, não preocupe com isso agora. Tá? Então, e aí nós temos duas formas, que a gente vai ver direitinho que seria ineficácia absoluta do meio ou impropriedade absoluta do objeto. Então, é a Maria que quer matar o João com um fósforo, quer dar fosforada no João e matar ele. Ela não vai conseguir, é um crime, nesse caso, impossível. O meio que ela está utilizando é impossível para aquele fim. Tá? Ou uma mulher que ingere medicamento abortivo sem estar grávida. Como que ela vai cometer o crime de aborto se ela não está grávida? Nós vamos estudar sobre o crime impossível. Tentativa abandonada. São os casos em que há desistência voluntária ou arrependimento eficaz. A gente vai estudar junto com a tentativa inidônea. Então, lembrem-se que para ser tentativa, aqui a gente chama de tentativa abandonada. Mas, quando a pessoa se arrepende do que ela fez, quando ela está fazendo, ou ela desiste, ela começou a executar e desiste, ou ela fez tudo e arrepende, nós temos aqui esses dois títulos. Arrependimento eficaz, arrependimento posterior, né? Temos esses dois títulos. Arrependimento eficaz, temos arrependimento posterior que a gente vai estudar também, e temos desistência voluntária. Nós temos esses três. Nós vamos dar na próxima aula. Então não se preocupem com eles agora. Na contravenção penal, vamos lá. O meu travou. Pera. Na contravenção penal, prevê que não é punível a tentativa de contravenção. O artigo 4º fala isso. O artigo 4º da Lei de Contravenções fala não é punível a tentativa. Então, gente, quer dizer que não, você pode imaginar uma tentativa de uma contravenção? Pode. Você pode até falar, não, isso aqui caberia uma tentativa, hein? O cara tentou e tal. Pode. Só que não vai ser punida. Porque a lei fala que não existe tentativa de contravenção penal. A própria Lei das Contravenções fala isso. O crime habitual. Não se admite a tentativa, uma vez que a consumação do crime habitual ocorre com a reiteração da conduta. Uma conduta isolada por si só não é punível para o direito penal. Exemplo. Exercício legal da medicina. O que é o exercício legal da medicina? O exercício legal da medicina é aquela pessoa, na verdade, exercício legal da medicina, farmacologia ou arte dentária. O que seria esse crime? É uma pessoa que se passa por médico e ele receita remédios, né, como o médico fosse, ele atende pacientes, né, ele dá diagnóstico, sem ser médico. Ok. Só que quando que se consuma esse crime? Com habitualidade. A pessoa fazer isso uma vez não é crime. A pessoa fazer isso 2 vezes não é crime. 3 não é crime. A pessoa fazer isso habitualmente é crime. Então não tem como ter tentativa. Por quê? Porque se a pessoa, ou ela só fez 1 ou 2 ou 3, tal, não é crime, porque só precisa ter habitualidade, ou ela já cometeu. Você não consegue achar o meio termo aí da tentativa nos crimes habituais. É a mesma coisa da agiotagem, sem emprestar dinheiro a juros. Sem emprestar uma vez não é crime, 2, 3, 4, não é crime. Mas habitualmente você empresta dinheiro a juros, é crime. Mas não tem a linha de quando deixou de ser um fato atípico para quando virou crime. É quando se tem esse caráter de habitualidade. Então não existe tentativa nesse caso. Lidiane, obrigado pela câmera ligada também. O crime unissubsistente. Gente, o crime unissubsistente, eles são raros no código, mas existem. É aquele que se consuma com um único ato. Como não pode ser fracionado, é incabível a tentativa. No crime unissubsistente, a gente não fraciona o intercrimes, que é o que a gente está estudando. Então, a gente tem cogitação, atos preparatórios, execução e consumação. Aqui você não consegue ter esses 4. Quer ver um exemplo? Injúria verbal. Você vai chamar alguém de feio. Você virou e falou assim, você é feio. Veja bem, você não consegue dividir quando que iniciou a execução, quando que foi consumado, quando que teve preparação. Não. No momento que a pessoa fala, você é feio, ela cometeu. Antes dela falar o feio, você não tem crime nenhum. Então não tem como ter tentativa. Poxa, professor, mas por que você colocou injúria verbal? Porque, por incrível que pareça, se vocês pensarem, a injúria escrita tem como ter tentativa. Se eu escrevo uma carta injuriando uma pessoa e a carta é interceptada, aí sim eu tive uma tentativa, porque eu já escrevi a carta, eu já cometi, eu já mandei, e a carta foi interceptada por outra pessoa. Eu já ofendi a honra, porque essa pessoa que leu meus xingamentos injuriosos. Entende? Aí sim. Mas na injúria verbal, não. Se eu falo, você é feio, acabou. Naquele momento se consuma o crime. Então, nesses crimes unissubsistentes, nós temos crimes plurissubsistentes e unissubsistentes. Grande maioria dos nossos crimes são plurissubsistentes.
mas alguns são unissubsistentes. Você não consegue fracionar intercrimes. Quer ver crimes que são... Gente, vocês estão me ouvindo? O meu travou aqui. Som. Vocês estão me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Ah, sim. O meu travou tudo aqui. Ok. Quer ver exemplo de crimes que são unissubsistentes também? São os crimes de tentativa. Opa, o meu notebook deu um... Voltando. Perdão, gente, voltando. Os crimes unissubsistentes também são os crimes omissivos. Nós temos crimes comissivos, ação, e omissivos, deixar de fazer algo. Veja, como é que você vai tentar deixar de fazer algo? Prestar socorro. Ou você deixa de prestar socorro, ou você não deixa. Quando o crime é deixar de fazer algo, não tem como você dividir o intercrimes. Ou você comete, ou você não comete. Aí são crimes unissubsistentes. Prestar socorro. Ou você presta socorro a alguém, ou você não presta. Você não pode tentar não prestar socorro. Como é que isso acontece? Eu fiz de tudo para não prestar socorro e acabei socorrendo? Isso não existe. Então, nos crimes também de omissão, eles não cabem tentativa. Nos crimes culposos, também não cabe tentativa. Veja bem, gente. Você não possui a consciência e vontade, você não possui o dolo, você não quer cometer aquele crime. Como que você vai tentar algo que você não quer? Quando que acontece, gente, o crime culposo? Por imperícia, imprudência ou negligência. Não é isso? Como que você vai tentar ser imperito? Tentar ser imprudente? Tentar ser negligente? Isso não existe. Então, os crimes culposos também não cabem tentativa. Se o crime foi culposo, a pessoa foi imperito, ela não tentou ser imperito. Não existe. Ela foi imperito, ela foi imprudente. Tá? Porque, vejam bem, eu estou com o meu carro. Vamos supor que eu fui imprudente, tá? E eu deixei de verificar meus freios, que é um dever meu. Nisso, como eu já dei exemplo para vocês, foi atravessar um pedestre, eu pisei nos freios, os freios não funcionaram, eu atropelei e matei aquela pessoa. Homicídio culposo, eu não tinha vontade de matar ninguém. Eu tentei frear, mas pela minha imprudência de verificar os freios, eu cometi o crime. Ok. Agora, vejam bem que se eu, de repente, testo que meu freio e vejo que ele não está funcionando, encosto o carro, chamo o reboque e aí vou e conserto o freio, que crime tem aí? Nenhum. Por isso que os crimes culposos não cabem tentativa. Ou você não cometeu crime nenhum, ou você comete o crime final. Não cabe tentar cometer um crime culposo. Porque justamente o crime culposo é um crime sem a intenção de cometer. Então não cabe tentativa. Crime omissivo próprio. Nesse caso, a consumação com a simples omissão do agente. Tá? Então vamos lá, vamos estudar um pouquinho isso. Crime pré-ter-doloso. Olha como é que seria o crime pré-ter-doloso. Ocorre quando há dolo no antecedente e culpa no consequente. Sendo o crime qualificado pelo resultado a título de culpa, não há que se falar em tentativa. Então vamos lá. Lesão corporal seguida de morte. Seria um crime pré-ter-doloso. Eu quis causar a lesão, mas culposamente eu acabei causando, né, cometendo um homicídio. Então eu tinha dolo na lesão, por isso que é um crime pré-ter-doloso. O início é com dolo, o final é com culpa. Nesse caso, a parte da lesão, eu realmente poderia ter a tentativa de lesão, mas do homicídio não. Como que eu vou ter, nesse caso, uma tentativa de homicídio culposo? Como eu disse para vocês, não existe tentativa em crimes culposos. Então, no crime pré-ter-doloso, ou eu vou ter, né, uma tentativa de causar lesão, que é o começo, e aí não é um crime pré-ter-doloso, é só um crime doloso de lesão corporal. Mas se foi o crime pré-ter-doloso, eu tive, né, intenção em lesionar, mas culposamente acabei matando, não há que se falar em tentativa aqui. Ok? Crime de atentado ou empreendimento. Gente, o crime omissivo próprio, eu não falei com vocês porque foi o que eu já tinha falado, né? Os crimes omissivos, que é deixar de fazer, você não tem como ter tentativa. Crime de atentado ou empreendimento. A gente já estudou esses tipos de crime aqui, por isso que eu estou passando por eles. Como já foi afirmado, o crime atentado é punido de forma equivalente ao crime consumado. A gente já estudou esses crimes aqui há 3 slides atrás. São aqueles crimes que no próprio artigo fala fazer ou tentar fazer. É o que a gente chama de crime de atentado ou de empreendimento. Ele não cabe tentativa porque a tentativa já é punida pelo próprio crime. É punida da mesma forma. E nós temos o crime de perigo abstrato. É um perigo presumido. Exemplo, tráfico de drogas, embriaguez ao volante. Você já presume aquele perigo ao final. Não cabe, nesse caso, você colocar uma tentativa nisso. Como que a pessoa está tentando
dirigir embriagado ao volante. Ou ela é pega dirigindo embriagado, ou ele não é pego dirigindo embriagado. Não há uma tentativa de dirigir embriagado. Ok? Ou a pessoa bebeu o suficiente para cometer o crime de embriaguez ao volante, ou ela não bebeu o suficiente. Não existe uma tentativa de beber o suficiente para cometer esse crime. Tá? Então, nesses casos todos que a gente passou aqui, não cabem tentativas. Faltava esse finalzinho da última aula, e se meu computador deixar, porque hoje ele está de mau humor, não sei o que está acontecendo. Ok. Vamos lá, nós vamos começar a nossa próxima aula. Quando vocês estiverem vendo, me avisem. Isabela ainda está com a mão levantada, mas era daquela vez, né, Isabela? Beleza. Fechou. Ok. Vamos lá para o próximo. Caramba, meu computador está muito de mau humor hoje. Vai dar certo, gente. Calma, respire. Fernando, Sim, pois não. você já chegou a lançar a palestra? Da palestra não, porque o prazo é até amanhã, né? Que eu passei para vocês. Ah, sim, eu não consigo olhar no abo aqui. Não. Aí eu vou ter que esperar até amanhã para lançar tudo de uma vez, né? Senão eu fico lançando, depois a gente me manda de novo. Vamos lá. Quando vocês estiverem vendo a tela, me avisem. Ok? Bom, então, nós estudamos o fato típico, né? Nós falamos da teoria do crime, fato típico, ilícito, culpável. Nós estudamos até então o fato típico. Mas agora nós vamos entrar no fato ilícito, ou o que a gente chama de antijurídico. Nós vamos para a segunda fase da teoria do crime. Fato típico, ilícito e culpável. Vamos agora ao ilícito. O curioso é que o fato ilícito, ele é uma negativa. Enquanto o fato típico a gente fica buscando, vocês vão lembrar, né? Tenho certeza que qualquer pessoa que eu perguntar aqui vai saber de cabeça do que a gente estudou do fato típico, né? Que é uma conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade, com dolo ou culpa. Então a gente tem que ver se a pessoa cometeu aquele crime, ou possivelmente cometeu aquele crime, passou por essas fases. Agora, no fato, né, ilícito, a gente tem que ver se ela não passou por essas fases. Olha que curioso. Nós temos que olhar algo negativo agora. Porque se for positivo para algum deles, não há crime. Então vejam que é um pouco diferente. No fato típico, a gente vai marcando uma espécie de um checklist. Sim. Teve conduta? Sim. Teve resultado? Sim. A conduta gerou o resultado, né? De causalidade? Sim. É um fato, é tipificado? É um fato, né? Tem tipicidade? Tem. Teve dolo ou culpa? Teve. Então a gente vai marcando positivo. Agora, no âmbito jurídico, nós vamos marcando negativo. Nós vamos marcando ou agiu por legítima defesa? Não. Agiu em estado de necessidade? Não. Exercício regular do direito? Não. Porque se a gente falar sim para algum deles, não há crime. Da mesma forma que se a gente falar não para algum deles do fato típico, não há crime, se a gente falar sim para algum deles do fato ilícito, não há crime. Ok? É bem tranquilo. Vamos lá. Antijuridicidade, conceito formal. Contrariedade da conduta com ordenamento jurídico. E o conceito material mais usado, contrariedade da conduta com ordenamento jurídico, que causou lesão ou expõe a perigo um bem jurídico tutelado. Isso é antijuridicidade. A conduta da pessoa é contrária ao ordenamento jurídico, mas desde que ela cause lesão ou exponha a perigo um bem jurídico tutelado. Só que nós temos causas de excludente de licitude. São as causas de justificação. E é aí que a gente entra nesse negativo que eu disse. A pessoa cometeu, teoricamente, um crime, cometeu, mas ela tem uma justificativa. Ela tem causas de justificação, ela tem um porquê ela cometeu aquele crime. Ok? Então vamos lá. Causas legais, legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de um direito e estrito cumprimento do dever legal. Então, vocês vão sempre analisar se a pessoa que cometeu o crime não estava garantida por uma dessas causas. Legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de um direito e estrito cumprimento de um dever legal. Sempre vão analisar isso. Olhou se o fato é típico? Ok, o fato é típico. Então, vamos lá. A Ellen veio e me deu um tiro.
Fato típico? Teve conduta? Teve. Teve resultado? Teve. O nexo de causalidade, foi a conduta dela que gerou o resultado? Foi. É tipificado? É, artigo 121. Teve dolo ou culpa? Teve dolo, ela quis me dar um tiro. Tudo bem, então é fato típico. Vamos olhar se é ilícito? Vamos. Ela agiu em legítima defesa? Agiu. Eu estava indo atirar nela e ele atirou em mim antes. Então não temos crimes. Não temos crime. Paramos por aqui. Ok? Assim que funciona agora. O estado de necessidade está no artigo 24 do Código Penal. A legítima defesa está no artigo 25 do Código Penal. E o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito têm definições na doutrina. Eles estão lá. A lei fala que eles estão nas causas, na excludente de licitude, mas a definição do que é só a doutrina que diz. E a gente tem uma causa supralegal que nós vamos estudar ao final, que a gente chama de consentimento do ofendido. Peraí, e se o ofendido quis? Entra na causa de excludente de licitude? Então vamos lá. A Ellen me deu uma facada no braço. Então vamos lá. Conduta, resultado, nexo de causalidade, teve. Fato típico, sim, lesão corporal, artigo 129. Ok, dolo ou culpa? Dolo, ela quis agir. Foi legítima defesa? Não. Estado de necessidade? Não. Ela agiu no exercício regular de um direito dela? Não. Agiu no estrito cumprimento de um dever legal? Não. Mas eu pedi para ela me dar a facada. Eu consenti, eu falei, pode me dar uma facada no braço? Eu deixo. E aí? Então nós temos essa causa que o código não trouxe, mas que ela acontece no mundo. E aí? Nesse caso, é uma excludente? Não é uma excludente? Nós vamos estudar sobre isso hoje. E aí vocês vão lembrar do professor, quando vocês estudarem isso aqui, porque vocês vão lembrar do Bruce Lee. Quem já viu um filme do Bruce Lee? Aqueles filmes de artes marciais antigas. Eu sei que eu tô velho para falar de filme do Bruce Lee, né? Mas todo mundo sabe quem é o Bruce Lee, né? Pelo amor de Deus. Então, gente, Bruce Lee nunca mais, assim, nunca mais não, depois que ele ficou famoso ele pôde, né? Mas não pôde ser aceito de novo no seu país, porque ele foi ensinar aqui no Ocidente as artes marciais do Oriente, e lá eles não aceitavam isso. Você não podia sair do seu país para ensinar artes marciais. E quando ele veio foi para os Estados Unidos e tal, começou a ensinar, passar em filmes e tudo, ele não podia voltar para o seu país. Depois que ele ficou muito famoso, tal, ele pôde voltar. Mas por que tem a ver o Bruce Lee, professor? Tem a ver o Bruce Lee porque nós vamos estudar legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular do direito e estrito cumprimento do dever legal. Então, na hora da prova, na hora de qualquer prova, na hora de se lembrar dessa porcariazinha aqui, vocês vão lembrar do Bruce Lee. Porque o sobrenome dele, Lee, você vai pôr um E a mais ali, é exatamente o que a gente precisa. Legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular do direito e estrito cumprimento do dever legal. É o que você precisa saber aqui. E em prova, a aluna esquece isso demais. Lembrou do Bruce Lee, você não esquece mais. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos ao artigo 23. Não há crime quando o agente pratica o fato em estágio de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. Então, não há crime. Não há crime. Nós não estamos dando teoria do crime, nós estamos verificando se algo é crime ou não. Aqui disse, não há crime. Excesso punível, nós vamos dar ao final da aula. O agente, em qualquer das hipóteses desse artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Então, você está em legítima defesa? Sim. Mas você excedeu sua legítima defesa? Você responde por aquilo. Nós vamos dar ao final da aula. Elementos objetivos, expressos ou implícitos no tipo penal. Elementos subjetivos, consciência de que atua amparado por uma causa de justificação. Tá? Isso aqui vai abranger quando a gente falar dos excessos que temos. Então, gente, existem correntes doutrinárias diferentes. Algumas não aceitam os elementos subjetivos. Outros dizem que são essenciais. Para alguns da corrente, não aceita a consciência do cara de que ele está em justificação. Só serve se ele realmente está ali no tipo penal aquela justificação. Não basta que esteja presentes os requisitos de uma causa de justificação. De novo, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, estado de necessidade ou exercício regular de direito. É necessário também que o agente tenha consciência de agir acoberto por uma causa excludente. Como assim? Exemplo. Vamos lá. Vamos entrar aqui, essa é a parte mais complexa da aula. A aula hoje é muito tranquilinha, mas essa é a parte mais complexa. Vamos supor que eu sempre quis matar a Ellen. Sempre foi minha vontade. Ok?
E aí, um dia, eu vejo a Ellen dizendo, tá, que ela vai matar a Isabela. Nós vamos estudar aqui que existe legítima defesa pessoal ou de terceiro. Você pode agir em legítima defesa de um terceiro. Então, eu vi a Ellen comentando com alguém que ela vai lá matar a Isabela. O que eu faço, gente? Eu não tenho nenhuma vontade de proteger a Isabela. Mas eu percebi que aquela é minha chance de matar a Ellen sem ser preso. Então, eu acompanho a Ellen. Quando a Ellen vai levantar a arma para matar a Isabela, eu vou e mato a Ellen antes. Essa é a questão. Então, veja o que a doutrina diz. Para alguns doutrinadores, a pessoa tem que ter consciência de que ela está agindo em legítima defesa. Ela não pode ter a vontade. A minha vontade não era defender a Isabela, a minha vontade era só matar ela. Eu me aproveitei da situação. Ou então, vamos pensar um caso mais absurdo. Eu fui para matar a Ellen. Quando eu vou e mato a Ellen, eu chego assim e vejo a Ellen, eu vejo ela e dou um tiro nela. De repente, eu começo a ouvir uma voz me agradecendo. Eu falo, gente, quando eu chego, eu não tinha percebido que a Ellen já tinha amarrado a Isabela, estava com o facão na mão e ia matar a Isabela. Gente, eu tive alguma vontade de defender a Isabela? Nenhuma. Eu só quis matar a Ellen. E essa é a discussão doutrinária. Para alguns, se mesmo sem nenhuma vontade de proteção, eu matei alguém que ia matar uma outra pessoa, eu agi em legítima defesa. Para outra parte da doutrina, eu tinha que saber que eu estava defendendo aquela pessoa. Eu tinha que ter vontade de defender aquela pessoa. Tá? Daliele, obrigado pela câmera ligada também. Então, entendam essa diferença. Ok? Para uma parte da doutrina, só vai valer os elementos objetivos. A pessoa que ela agiu igual a lei mandou. Ela foi proteger alguém. Para outra parte, não. Para outra parte, a gente pode acrescentar aí que ela não precisa ter a consciência daquilo. Ela simplesmente defendeu alguém, não interessa se ela quis defender. Tá? Agora, eu dei um exemplo para vocês. A entra na casa de B e atira em sua cabeça. Depois percebe que C estava ajoelhado e amarrado e B iria atirar em sua cabeça. Agiu em legítima defesa? Como eu disse para vocês. Para uma parte da doutrina, sim. Ele salvou uma vida que estava injustamente ameaçada. Para outra parte, não. Porque ele não quis salvar aquela vida. Ele simplesmente quis matar uma outra pessoa. Então, temos discussões aqui. Vamos entrar no artigo 24 do estado de necessidade. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, está no código, hein, gente, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Professor, eu li com o senhor e não entendi porcaria nenhuma. Normal, fiquem tranquilos. Vamos lá. Passou a pandemia. Passou a pandemia, estamos todos no cinema. Lidiane, Darliene, Luísa, eu, a Ellen e a Isabela. Vamos ao cinema, todo mundo junto. Ok, estamos no cinema. Chegando lá, a Luísa vê um ex-namorado dela recente com uma outra menina ali dentro do cinema. A Luísa, tomada em fúria, em indignação daquele ex-namorado estar com a melhor amiga dela, ou que dizia ser a melhor amiga, né? Que isso não é a melhor amiga. O que ela faz? Ela fala, quer saber? Eu vou pôr fogo nesse cinema. Vou pôr fogo nesse cinema. A Luísa põe fogo no cinema. E de repente aquele carpete, aquela, né, do cinema, as cortinas, tá tudo pegando fogo. Como diria o Faustão. O que acontece nesse caso? Nós todos começamos a sair correndo. A Darliele sai correndo desesperada, pisa na cabeça de uma criança e essa criança morre. E a Darliele foge do cinema. A Ellen tá tentando fugir e ela quebra o vidro, um vidro que tinha lá de alguma janela para poder fugir. Ela causou um dano ao patrimônio. Okay. A Lidiane, ela tem uma pessoa na frente dela falando, calma, gente, e o fogo só aumentando. A Lidiane dá um soco na boca dessa pessoa que cai desmaiada, causando lesão corporal, e ela foge. Nesse exemplo, gente. E aí, no meio disso tudo, a Luísa, desesperada também, porque ela estava dentro do cinema, nesse exemplo meu, a Luísa sai correndo desesperada e também tem uma pessoa falando para ela, não corre não, vamos entrar com calma. A Luísa fala, calma nada, eu tenho que fugir aqui, senão eu vou pegar fogo. A Luísa dá um soco nessa pessoa, que cai desmaiada e foge do cinema. Vamos lá. Gente,
Qual crime a Darlielle, que pisou na cabeça de uma criança para fugir e matou essa criança, cometeu? O que vocês acham? Um de cada vez. Todo mundo junto, não. Um de cada vez. Que crime vocês acham que ela cometeu? Nenhum. Homicídio culposo? Nenhum crime, porque ela estava em estado de necessidade. Se ela não fugisse dali desesperadamente, ela ia morrer queimada. Ela não cometeu nenhum crime. A Lidiane, que deu um soco na cara de alguém, que desmaiou essa pessoa porque estava impedindo ela de fugir. Que crime a Lidiane cometeu? Nenhum, porque ela estava em estado de necessidade. Exatamente. A Ellen, que quebrou, causou um dano ao patrimônio, estourou uma janela para poder fugir, sair daquele lugar com fumaça pegando fogo. Que crime ela cometeu? Nenhum. A Luísa, que estava desesperada para fugir, o pessoal tentando segurar ela, parar ela, ela deu um soco na pessoa e fugiu. Que crime ela cometeu? Nenhum também. Lesão corporal. Olha o que diz o artigo, que não provocou por sua vontade. Quem colocou fogo no cinema? A Luísa. Então, ela não pode se valer do estado de necessidade que ela causou. Tá? Tomem cuidado com isso. Tomem muito cuidado com isso. Então, vamos lá. Considere-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro meio evitar. Tomem cuidado com isso. Como a Luísa provocou o incêndio, ela não pode se valer do estado de necessidade para fugir daqui. Ah, então ela é a única que não pode se valer disso, né? Exatamente. Ah, entendi. Tá? Claro, gente, que ela melhor que ela cometa uma lesão corporal do que ela morra queimada. Isso aí ninguém está falando que não é. Mas ela vai responder pela lesão corporal que ela causou. Além do incêndio, além das mortes todas, né? Tudo que ela causou ali. Mas ela vai responder. Mas, tomem cuidado com uma perguntinha que costuma cair muito. A Ellen, né, que é conhecida por todos por ser a pessoa mais inteligente de Itabira, ela não entendeu muito bem as perguntas do professor de Direito Penal e tirou notas muito ruins no semestre inteiro. Ao final do semestre de Direito Penal, a Ellen pediu ao professor 2 pontos. E o professor não deu. Falou, não, você não conseguiu, eu não vou te dar 2 pontos. O professor estava no cinema, junto com todo mundo. Nesse caso que eu dei, que a Luísa pôs fogo. A Ellen estava fugindo do cinema. Quando ela aproveita aquele tumulto, olha para o professor e fala, vou aproveitar. Dá um soco na cara do professor e sai correndo. Fala, não, estava em estado de necessidade. Usei isso para poder fugir. Vejam, o estado de necessidade não pode ser usado para se cometer abusos. Se a pessoa comete um crime que não tem nada a ver com aquele estado de necessidade, ela responde por aquele crime. Tá? Ela responde por aquele crime. Então, nesse caso, a Ellen vai responder pelo crime que ela cometeu. Porque ela se aproveitou de um tumulto, de um estado de necessidade, para lesionar alguém. É bem diferente, tá? Do que ela dar um soco em alguém que está impedindo a passagem. É bem diferente dela dar um soco em uma pessoa que estava tranquila ali, se aproveitando do estado de necessidade. Tá? E outra coisa, vejam bem, nem podia de outro modo evitar. Então, no exemplo que eu dei aqui, vamos supor que a Lidiane tem uma porta gigantesca aberta. A Lidiane fala, eu não vou... E ninguém na frente dela. Tá pegando fogo, não tem ninguém na frente dela. A Lidiane fala, quer saber? Eu não vou fugir dessa porta, não. Eu vou pegar essa cadeira, quebrar o vidro e pular. Veja bem, ela causou um dano ao patrimônio sem nenhuma necessidade. Tinha uma porta aberta, era só sair. Então, por isso que o final do artigo diz, nem podia de outro modo evitar. Se você de outro modo podia evitar cometer aquele crime, aí você precisa responder por ele. Tá? Então, se você, a Ellen, está tentando fugir, tem alguém pedindo ali, segurando a porta, ela dá um soco nessa pessoa, essa pessoa cai e ela foge, está na necessidade. Mas a Ellen dá um soco nessa pessoa e começa a chutar essa pessoa no chão. Aí ela cometeu o excesso punível que a gente viu. Você não pode se exceder. Finalizou aquele estar necessidade seu, você conseguiu fugir, conseguiu tirar a pessoa do seu caminho, você não vai cometer outros crimes. Tá? O famoso Jack and Rose, não é isso? Não cabia os dois, dizem, né? Que não cabia os dois ali dentro daquela porta, aquele armário, daquilo que ela estava boiando. E aí, como é que funciona? Vamos lá. Estão lá apaixonados, a Ellen e o namorado dela, apaixonados num cruzeiro. E aí o cruzeiro começa
a afundar, porque é normal de cruzeiro afundar, vocês sabem disso, né? E aí, o cruzeiro começa a afundar, e não estou falando do time dessa vez, e eles caem no mar. A Ellen, ela consegue um barquinho ali, que só cabe ela. E se outra pessoa subir no barco, o barco vai afundar. O barquinho que ela conseguiu para salvar, o bote. Quando o namorado dela e outras pessoas tentam subir no bote, a Ellen começa a socar todo mundo, de cima para baixo. Sai distribuindo soco na cara. Né? E nisso aí as pessoas morrem afogadas e a Ellen se salva. Cometeu algum crime? Nenhum. Estado de necessidade. Era a vida dela pela vida de outra pessoa. Se ela não dá um soco, se ela não impede aquelas pessoas de subirem no barco dela e aquelas pessoas vão morrer por isso, ela morreria. Então, estado de necessidade. Vejam bem que no estado de necessidade, como em quase tudo do direito, nós temos que medir, tá? Temos que fazer uma medição dos bens tutelados. Ok? Então, vamos lá. Você está no estado de necessidade, você tem que considerar que um patrimônio não pode valer mais que a vida. Né? Nós vamos ver essa situação. Você não vai sacrificar uma vida para salvar um patrimônio. Você sacrifica uma vida para salvar uma vida. Você sacrifica um patrimônio para salvar um patrimônio. Tá? Então, no estado de necessidade, nós temos a teoria unitária. Exclui a ilicitude, a pena justificante, independente da valoração de bens. Só existe a exclusão da ilicitude. É o que a gente usa no código. O código penal, ele fala que independe do bem. Você não precisa valorar os bens, como eu acabei de dizer para vocês. A vida, o patrimônio, a liberdade, a integridade física. O código só trouxe essa questão. Ele só trouxe a teoria unitária. Ele só trouxe, olha, exclui, é causa justificante, é estado de necessidade, não interessa. Mas nós temos a teoria diferenciadora, que diz o seguinte: se for uma causa justificante, exclui a ilicitude. Quando o bem maior sobrepõe ao bem maior, não se equivalem. Eu causei a morte de alguém para salvar minha vida, isso equivale. Eu causei o dano ao patrimônio, eu estourei um vidro, uma porta ali de vidro e tal, eu estourei uma porta para salvar minha vida. Então eu danifiquei um bem menor para salvar um bem maior. Agora, eles consideram causas que a gente chama de exculpante, que vai lá para a teoria da culpabilidade, né, que a gente vai entrar no fato típico, ilícito e culpável. Quando a gente entrar na culpabilidade, a gente vai ver as exculpantes. Agora nós estamos vendo as justificantes. Você justifica a sua ação. Na exculpantes, você se desculpa pela sua ação. Vou pôr assim para vocês entenderem. Para essa teoria diferenciadora, se o bem que você protegeu ele é menor, tá, que o bem que você causou dano, seria uma causa exculpante. Mas para o nosso código não importa. Se o bem que você danificou ele é menor do que o bem que... Aliás, se o bem que você danificou ele é maior do que o bem que você estava protegendo, por exemplo, de todo jeito entra aqui. De todo jeito vai entrar na justificante. De todo jeito vai ser fato ilícito. Né? Vai ser fato típico, mas não vai ser ilícito, porque você tem uma justificante. Vão se avaliar se era necessário você sacrificar aquele bem. Se tinha necessidade de você sacrificar bem. Se entender que mesmo você sacrificando um bem muito maior do que o que você está salvando, tinha necessidade de sacrificar aquele bem, não vai ser crime, porque vai ser fato típico, mas não vai ser ilícito. Essa foi a posição do nosso código. O nosso código diz, no estágio de necessidade, se a gente voltar aqui, ó, considera estar necessidade quem pratica fato para salvar de perigo atual. Opa, esse perigo atual pega. A maior parte da doutrina entende que o perigo tem que ser atual, mas também pode ser em sua eminência. Então, o que acontece? Está pegando fogo no cinema. E aí eu causei todo esse dano. Perigo atual. Mas tem muita fumaça no cinema e tá na cara que aquele cinema vai pegar fogo. Está na cara que aquilo vai acontecer. Começou a chover muito na cidade. Estamos numa enchente. Tá? Está na cara que aquilo vai causar desastres, desabamentos e tudo. Então, isso aí, para a maioria da doutrina, esse iminente também já é considerado estado de necessidade. Agora, o passado, né, o que é remoto, não. Então, assim, poxa, aconteceu uma enchente em Itabira há 2 dias. E você agora vai causar algo e falar que estava em estado de necessidade? Não. Ah, você sabe que vai ter um grande problema daqui a 1 mês. E agora você vai agir e falar, não, estava em estado de necessidade? Não. Lembre, o estado de necessidade, para o código, é só em perigo atual, está acontecendo ali. Mas a doutrina, e aceita pelos tribunais, o iminente também, o que está prestes a acontecer, o que está quase acontecendo.
O exemplo mais comum são as barragens aí, né? Se você ali fugindo, né? Não sei se é possível fugir disso, mas a barragem ali estourou e você, para fugir daquilo, você, né? Você furta o carro de alguém para tentar fugir mais rápido, né? Alguém tentava te impedir o caminho de fugir, você dá um soco naquela pessoa para sair correndo, porque você está salvando sua vida de uma barragem que estourou, está a necessidade. Mas a barragem está estourando, está na iminência, você está vendo ela estourando. Ela ainda não estourou, mas você está vendo ela estourando. Também é aceito como estágio de necessidade. Tá? O que a gente já viu, quem não provocou por sua vontade. Aí entra uma pessoa, um problema. Vamos lá. Pessoa coloca fogo em lixeira no cinema. Não pode causar a lesão ou morte para sair do local. É o exemplo que eu dei da Luísa. Porque o código diz claramente, quem não provocou. Ok? E aí, gente? E se alguém colocar fogo sem querer? Então, aquele antigamente no cinema tinha os lanterninhas, né, que não permitia fumar dentro do cinema, porque fumar era muito mais comum. Como eu falei que vocês, eu tô velho. E a pessoa tá fumando no cinema. Aí chega o lanterninha, ela vai ver o lanterninha, ela joga fora. Ela não quis causar um incêndio. Ela jogou fora e ainda jogou no lixo. Só que o lixo estava cheio de papel, por óbvio. E aquele cinema pegou fogo. Neste caso, ela pode fugir e causar danos no estado de necessidade? Porque ela causou o estado de necessidade. Ela causou fogo. Mas, gente, não foi por vontade, não foi por dolo. Ela causou por culpa. Ela foi extremamente imprudente ao lançar aquele cigarro aqui. Ela jamais quis pôr fogo no cigarro. Perdão, quis pôr fogo no cinema. Certo? E nesse caso, vocês acham que ela pode se beneficiar do estado de necessidade? Sim ou não? Então, a pessoa causou essa necessidade por culpa, ela não teve vontade, foi imprudente e causou. Ela pode, para fugir de lá, dar um soco em alguém, quebrar uma janela, pode se beneficiar daquilo ou não? Tem que seguir estritamente o código que falou. Que ela não, se foi ela que causou, ela não pode. Acho que nesse caso pode. Não? Alguém pensa diferente? Se ela causou. Eu acho que não pode. Gente, Eu acho que pode, porque não foi intenção, não. Divergência doutrinária, assim como teve aqui na sala. Alguns doutrinadores de jurisprudência entendem. Não, a lei fala, se não causou, foi a pessoa que causou, ela não pode. Alguns entendem, peraí, ela causou sem vontade de causar. Quando aquilo começou a pegar fogo ali, ela não teve vontade de pôr fogo. Quando aquilo começou a pegar fogo, por uma imprudência dela, mas começou a pegar fogo, ela tem o direito de fugir daquilo como qualquer pessoa. Ela não quis matar ninguém queimado, como quem pôs, né, com dolo. No caso, a Luísa quis matar o ex-namorado e a melhor amiga. Então, se ela fez por culpa e não por dolo, ela teria sim também o direito ao estado de necessidade. Divergência doutrinária, cada, né, parte pensa de um jeito. Evitabilidade do dano. Deixar de praticar a conduta ou praticar a conduta menos gravosa. Então, gente, pode falar. No caso do bombeiro, ele pode alegar estado de necessidade? Para quê? Para quebrar uma porta, para quebrar uma janela? Com certeza. Mas não, aí, na verdade, falo para não atender, por exemplo, no caso de Brumadinho lá, sei lá. Ele, não vou atender porque eu posso morrer. Bombeiro no Brasil é a única profissão que precisa enfrentar o perigo. Única. Então, o bombeiro não pode alegar estado de necessidade, nesse caso, né? Se o bombeiro tiver só ali dentro e fugir também, pode. Mas o bombeiro trabalhando, ele não pode alegar o estado de necessidade. Nesse caso, não. Tá? E aí, se ele quebrar alguma porta para salvar vidas, alguma coisa, não vai entrar nem aqui, né? Nós vamos entrar no futuro, no estrito cumprimento do dever legal. Que é o bombeiro que vai quebrar uma porta para salvar uma criança que está dentro de um lugar pegando fogo. Ele não causa dano. Porque, assim, eu já observei, assim, por exemplo, Rio, que às vezes tem uma cidade aqui próxima que chama Ferros. Aí tem muita morte nesse rio. E lá a água não é tão limpa. Eles não entram, assim, aí seria estar de necessidade dele? Não, eu não vou entrar porque tá sujo. Não seria. Só que aí você vai ver o seguinte. Nós temos o seguinte, se tiver, exemplo, tá? Porque nós temos que ver um perigo ali, real e iminente. Se tiver acontecendo um afogamento, o bombeiro é obrigado a agir para salvar aquela pessoa. Não, mas já tem uma pessoa pegar morta. O corpo. Exatamente, já tem uma pessoa morta ali. Se eles veem que existem outros meios e aí de proteção à vida deles, à saúde deles, à integridade, para pegar aquele corpo, eles se utilizam de outros meios, não está em estado de necessidade. Entendi. Tá? Mas se tiver alguém se afogando, não interessa a água, filho. Ele tem que dar um jeito de se virar para tentar salvar. Ok.
Então, isso aqui eu falei com você já também, evitabilidade do dano. Então, a porta aberta, você podia evitar o dano, mas você prefere ir lá e quebrar a janela para sair. Não tem ninguém te impedindo, só está passando umas pessoas correndo junto com você. Você começa a distribuir soco para o lado. Então não faz sentido, você podia evitar esse dano. Lembre que o estado de necessidade são só danos que você não podia evitar. Tá? Que você não podia, ou causar um dano menor. Direito próprio ou alheio. O bem precisa ser indisponível. Jogar alguém para fora do bote para salvar outra pessoa. Ok. Casas pegando fogo, destruir uma antes da casa de seu amigo, não pode, mas ajudá-lo pode. Exemplo, olha que legal. Vamos lá. Olha que interessante isso. Tem, a minha casa está aqui, tem uma casa antes da minha, e a terceira casa está pegando fogo. Okay? Em um estado de necessidade, eu posso destruir essa casa antes da minha, para que a minha não venha pegar fogo? Posso. Está necessidade iminente. A minha casa vai pegar fogo. Se eu não destruir a que está entre a minha casa e o fogo. Ok. Só que a Luísa é muito minha amiga. E a Luísa viajou. A casa dela é aqui. Tem uma casa do lado e uma pegando fogo. Eu posso destruir a casa do lado para salvar a da Luísa? Não. Porque, vejam, é uma casa por outra casa, que não é a minha. Eu estou destruindo a casa de uma pessoa para salvar uma casa de uma terceira pessoa, que não é a minha. Então eu não posso. Não é estado de necessidade. Agora, se a Luísa fala, Fernando, pelo amor de Deus, me ajuda a derrubar essa casa, senão a minha vai pegar fogo. Falando da casa dela, no caso. A Luísa fala comigo, Fernando, me ajuda a destruir essa casa antes da minha, porque o fogo está chegando, e se pegar fogo nessa casa, vai vir para mim. Ajudá-la eu posso. Porque ela está em estado de necessidade e eu estou ajudando. Agora, eu fazer isso sem ela, não é estado de necessidade. Ok? Então, vamos lá. Vejam bem como funciona. Eu pegar, estou no bote, eu e mais duas pessoas desconhecidas. Aí, de repente, tem uma mulher linda pedindo ajuda. Fala assim, pelo amor de Deus, me salve e tal. Eu falo, olha, o bote só cabe 3 pessoas. Né? Não tem como, se a gente colocar essa pessoa aqui, o bote vai afundar, nós vamos morrer. Mas eu olho e tem um cara muito feio no bote. Eu falo, meu irmão, sinto muito, você vai para a água e eu vou salvar a vida daquela pessoa. Que ela é muito bonita. Isso não faz nenhum sentido. Nesse caso, não há estado de necessidade. Eu me livrei de uma vida para salvar uma vida que nenhuma das duas fazia nenhum sentido para mim. É diferente de um pai, de um irmão. Não, diferente. Eu não posso alegar estado de necessidade matando uma pessoa para salvar outra sem sentido. Ok? Razoabilidade do sacrifício do bem. Jogar em frente ao trem, pois o trem iria me arranhar. Então, é o que eu disse para vocês, que nós temos que ter a razoabilidade. Olha só o que diz o artigo 24, no parágrafo 2º. Embora seja razoável exigir o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2 terços. Então, ainda entra no estado de necessidade, gente. Por incrível que pareça, ainda entra. Tá? Mas, nesse caso, a pessoa vai cometer o crime, vai responder pelo crime, mas ela vai ter a pena dela reduzida. Olha só que interessante. Tá vindo um trem e eu sei que esse trem vai me arranhar. Vai passar em mim e me arranhar. Eu pego a Isabela e jogo ela em frente ao trem para eu pegar um impulso e eu fugir do trem. Gente, eu matei uma pessoa para não ser arranhado por um trem. Alô. Oi, voltou? Você tá me ouvindo? Voltou. Gente, vejam bem. Eu vou corresponder para homicídio, porque eu matei uma pessoa para me livrar de um arranhado. Tá? É muito diferente, por exemplo, e aí vai depender do caso concreto. Uma pessoa que é uma modelo e precisa do seu rosto e tal, ela teria o rosto dela todo arranhado se ela não causasse uma grave lesão a uma pessoa. Então, para se proteger, para não ter o rosto dela todo manchado, ela não poder nunca mais trabalhar, ela causa uma grave lesão a uma pessoa. É diferente de uma pessoa comum fazer isso. Então, vai depender do caso concreto, tá? Nós temos que olhar essa razoabilidade de bens. Olha o que diz o parágrafo 1º. Não pode alegar estado de necessidade quem tiver o dever legal de enfrentar o perigo. Bombeiro, policial, salva-vidas. É o que eu e a Isabela estávamos conversando. Tá? Então, o que acontece? O bombeiro, ele tem que analisar a vida da pessoa ali. Então, assim, o bombeiro, ele vai causar um dano
a uma porta, né? Dando a alguém uma porta para salvar uma vida? Vai. Mas o bombeiro vai matar alguém para salvar um patrimônio? Não. Tá? O bombeiro vai matar alguém para salvar o patrimônio. O que eu pus aí dever de contratual? É o seguinte, eu sou contratado para ser, sei lá, caseiro de um sítio. Eu tenho um contrato, né, um dever contratual de proteger aquele sítio? Tenho. Chega lá um monte de gente assaltando o sítio, eu tenho um dever de agir? Não. Não tenho dever de agir. Porque é um dever contratual. Nesse caso, só tem dever de agir, bombeiro, policial, salva-vidas, tá? Esses, assim, têm o dever de agir na situação. O dever de enfrentar o perigo, só o bombeiro. O dever de agir, nesse caso, bombeiro, policial, salva-vidas, são diferentes. Então, o bombeiro, ele vai olhar ali o dano que ele vai causar. Se ele pode estourar uma porta e salvar a pessoa, para que ele vai arrebentar 3 portas para chegar naquela mesma pessoa? Então, ele tem que analisar qual tipo de dano ele vai causar. Ok? Nós temos ainda o estágio de necessidade defensivo. Conduta dirigida ao causador do dano. Tá? Então, o que acontece? Um cachorro se solta e ele vai matar uma pessoa. Então, alguém vem antes e mata aquele cachorro. É o estado de necessidade defensivo. E temos o estado de necessidade agressivo. A conduta dirigida a bens de quem não provocou o perigo. Exemplo. Está vindo um caminhão desgovernado aqui na rodoviária, que acontece sempre, né? Eu estou ali no meu carro, pá, eu vejo que está vindo um caminhão desgovernado. O que eu faço? Para esse caminhão não pegar e não me matar, eu jogo meu carro para o lado, jogo meu carro em cima do carro da Luísa. Eu causei um dano à Luísa? Causou, mas eu estava em estado de necessidade. Ela que vai cobrar depois de quem causou aquele estado de necessidade, daquele motorista de caminhão, daquela empresa, do que for. Ok? Deu para entender? Assim funciona. O estado de necessidade putativo, nós vamos estudar na próxima aula, tá? Então, vamos lá. A gente tem duas situações de estado de necessidade putativo. A próxima aula a gente vai pegar isso. Porque o código, ele trata antes os putativos, mas não faz sentido a gente trabalhar os putativos antes de vocês entenderem esse. Então, esquece, por enquanto, o estado de necessidade putativo. Só para vocês não ficarem sem entender, o estado de necessidade putativo é o imaginário. A pessoa imagina que ela está em estado de necessidade. E aí nós temos o desculpável e o indesculpável. Se, tipo assim, todo mundo ali, alguém gritou fogo, e aí começou a fumaça, ou começou, realmente parecia que tá pegando fogo. Eu saio correndo, soco alguém e vou embora. Depois descobriu que era um show pirotécnico no meio do cinema, era um evento. Eu não sabia. Poxa, qualquer um na minha situação acharia que estava pegando fogo mesmo? Acharia. E todo mundo correu e tal? Ok. Então é totalmente desculpável. Eu não respondo por nada. Tá? Agora, se, por exemplo, alguém gritou fogo, todo mundo riu, ninguém começou a correr, viram que era um palhaço brincando com uma fumacinha na mão, e mesmo assim eu saí correndo, dei um soco na cara de alguém para fugir e fugir, poxa, qualquer um que tivesse analisado melhor a situação no meu lugar, não teria cometido o que eu cometi. Nesse caso, eu respondo pelo crime culposo. Mas não pensem no estado de necessidade putativo. Putativo é imaginário. Não pensem nisso agora. Tá? Então, nós temos alguns enfrentamentos que é o caso das dificuldades econômicas. Veja bem, não é considerado estado de necessidade alguém que está em dificuldades econômicas e vai e furta um lugar para comer, né, alguma coisa nesse sentido. Não é considerado estado de necessidade. Mas, se alguém está com a sobrevivência inviabilizada, se ele não fizer aquilo, se ele não comer aquilo naquele momento, se ele não tomar aquele remédio naquele momento, ele invade uma farmácia e toma aquele remédio, por estado de necessidade, nossa, eu tô sem insulina, eu vou morrer, eu não tenho dinheiro, não tenho nada, eu tô no meio da rua, eu esqueci em casa, eu corro na farmácia, invado e uso a insulina, o que seja. Aí sim pode ser caracterizado estado de necessidade. Mas só a pessoa falar que, eu tô morrendo de fome, não tem dinheiro para comprar comida e tal, nesse caso não é considerado estado de necessidade. Tá? Então tem que ser realmente um estado de necessidade ali. Entramos na legítima defesa. Entende-se em legítima defesa, artigo 25, quem, usando moderadamente, guardem isso, dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outro. Qualquer bem jurídico pode ser protegido desde que não seja possível requisitar a proteção do Estado. Então, você pode proteger qualquer bem jurídico desde que não seja possível requisitar a proteção do Estado. A ameaça, gente, é um mal futuro e grave. Então, eu falei assim, cometi o crime de ameaça. Isabela, eu um dia ainda te mato. Cometi o crime de ameaça. Ameacei, ela se sentiu ameaçada. Ela sabe que eu tenho como cumprir essa promessa, ela sabe que eu ando armado, ela sabe que eu já matei um monte de gente, dizem, e tal. Ela sabe disso. Ok. Então é o crime de ameaça.
Ela pode vir me matar antes? Não. Porque, gente, ameaça é mal futuro e grave. O mal futuro e grave, a gente não pode agir em legítima defesa. Tem que ser eminente. Quem, usando moderadamente os meios necessários, repele injusta agressão atual ou eminente, que está acontecendo, que está quase acontecendo. Tá? Não pode ser algo futuro. E os bens jurídicos comunitários, fé pública, saúde pública, você também não pode agir. Então a pessoa vai causar um mal à fé pública, vai causar um mal à saúde pública. Não. Tá? São bens comunitários. Injusta agressão. O que é injusta agressão? Ato humano e não amparado pelo ordenamento jurídico. Então, o que acontece? Agredir quem está prendendo em virtude de mandado de prisão. Isso não é. Então, vamos lá. O policial tem um mandado de prisão para Ellen. Ellen tem um mandado de prisão contra ela por ter roubado um banco. Aí, Ellen, chega o policial, 3 policiais para prender a Ellen. A Ellen começa a agredir os policiais e fala, não, estou em legítima defesa, eles estão tentando me prender, cárcere privado. Gente, o que traz o artigo 25? Injusta agressão. Essa agressão a ela, de algemá-la, de prendê-la, de levar ao cárcere, é uma justa agressão. Por que é justa? Porque é legítima pelo Estado. O Estado tem o direito de prender alguém que está com mandado de prisão. Por meio da mão do Estado, que nesse caso são os policiais. Então tem que ser uma agressão injusta. Não pode ser uma justa agressão. Mas cuidado com esse termo justiça. Justiça não é o que a gente pensa de justiça, não. Me chamou de feio, vou dar um soco. Me chamou de bobo, vou matar. Não é essa justiça, não. Quando eu falo em justa agressão, é quando não é o Estado, quando não é uma legitimidade para fazer. Tá? Quando não tem uma legitimidade para causar aquilo. Aí é uma injusta agressão. Ok? O oficial de justiça que vai, penhora o bem da pessoa, entra na casa dela, pega a chave, pega o carro e vai embora, ele não está cometendo uma injusta agressão. Tá bom? Meios necessários. Todos os meios eficazes para repelir a agressão. Então, aqui nós temos 2 conceitos. Proporcionalidade e razoabilidade. Está vindo para cima de mim a Darli... Eu vou ler seu nome acho 2 vezes errado, desculpa. Darliele. A Darliele com uma caneta. Uma caneta falando matar. Eu pego e dou 5 tiros na cabeça da Darliele. Gente, eu fui proporcional e razoável? Não fui. Tá? Então, você tem que usar moderadamente os meios que estão à sua disposição. Então, olha só. E aí, principalmente, quando houver diversos meios para repelir a agressão, deve optar pelo menos gravoso, mas que reprima a agressão. A Darliele, vou acertar, hein? A Darliele falou que vai me matar, e ela está, exemplo, tá? E ela está com um pedaço de ferro desse tamanho aqui. Eu estou com, na minha mão, uma faca desse tamanho, um canivetinho. Eu estou na minha mão com um bastão de beisebol e eu estou na minha mão com uma arma de fogo. Qual que é o meio mais moderado desses 3, gente? Um canivetinho desse tamanho, um bastão de beisebol ou uma arma de fogo? Depende qual que é a sua estatura, seu peso, qual da outra pessoa. Eu perguntei qual que é o meio mais moderado. Qual que é o meio mais moderado? Mas depende, ué. Não, depende não. Depende, por exemplo, se é uma mulher baixinha de 1,50 com um troglodita, ela pode dar um tiro que vai ser o meio mais moderado em relação a isso. Você não está sabendo responder a pergunta. Você está sabendo a matéria e não está sabendo responder a pergunta. Toma cuidado com isso na prova. Qual é o meio mais moderado desses 3? Não depende. O meio mais moderado é o canivete. Não, calma. O meio mais moderado é o canivete. Qual o meio mais moderado para repelir a agressão? Aí depende. O meio mais moderado é o canivete. É o meio mais moderado. Agora, qual que é o meio mais moderado para repelir a agressão? Aí vai depender. Ela está vindo para mim, para cima de mim, com uma faca, ela é muito menor que eu e tal. O bastão serviria? É o meio mais moderado? É. Talvez o canivete não sirva. Ele é o meio mais moderado, mas não para repelir a agressão. Então tem que ter a junção das 2 coisas. Você tem que usar o meio mais moderado, mas ele tem que ser eficaz. Não adianta eu virar e falar assim, poxa, eu tô indo para cima da Darliele, eu não sei, né? Tô chutando aqui, Darliele. A Darliele tem, sei lá, 1,55 de altura, magrinho e tal. Beleza, eu sou lutador de MMA, gigante, 2 metros de altura, tal. Eu tô indo para cima dela com uma faca. E ela tem um bastão.
Gente, e uma arma de fogo, o que ela vai fazer? Ela vai atirar em mim, obviamente. Ela não vai usar o bastão, porque o bastão é o meio mais moderado? Mas vai repelir a agressão? Não vai. E ela vai ficar em risco. Pode ser que ela consiga? Pode ser, mas o pode ser pra gente não serve. Entende? E aí vai depender do caso concreto. Agora, se for o contrário, a Daliele tá vindo pra cima de mim com uma faca, no mesmo exemplo que eu dei, e eu tenho um bastão e uma arma. Nesse caso, o bastão continua sendo o meio mais moderado e é eficaz nesse caso. É eficaz pela diferença de complexão física entre as duas pessoas. Tá? Então, tomem cuidado que são dois termos diferentes. Um é qual que é o meio mais moderado e outro, qual que é o meio mais moderado e eficaz. Por isso que é proporcionalidade e razoabilidade. Tá? Você não vai exigir que alguém use um meio eficaz que não seja razoável, que não funcione. O que adianta? Vejam bem, eu tenho uma arma de fogo descarregada e eu tenho um bastão de beisebol. Qual que é o meio? Tá? Qual dos dois que proporcionalmente vai causar menos dano? Com certeza a arma de fogo descarregada, porque ela é um pedaço de ferro menor. E eu tenho um bastão de beisebol, que vai me dar distância, vai servir muito mais. Então vejam que vai depender muito do caso concreto. Por isso que legítima defesa é o que mais dá problema sempre. Exemplo, eu fiz um estudo há 3 meses, a gente fez um estudo aqui muito interessante, que a gente estava passando para os promotores de justiça, que se tem a impressão, como se fossem filmes, que se a pessoa tomar um tiro, ela vai parar, e vai cair, vai morrer. Gente, a gente conhece gente que tomou 4, 5, 6 tiros, e continuou atirando, e continuou, né, guerreando por horas. Gente que tomou 4 tiros e não sabia que tinha sido atingida. Depois foi perceber. Teve um cara que tomou 3 tiros no braço, e continuou atirando. Ele só percebeu quando ele foi tentar tirar o carregador, e o braço dele não subiu. Na adrenalina, sangue quente, não percebe. E aí o que está acontecendo em muitos e muitos tribunais? Eles estão punindo policiais porque o policial foi repelir uma agressão e deu 5 tiros na pessoa. Aí o promotor e o juiz fala, poxa, 5 tiros é exagerado. Com um só você parava. Não parava. A gente conhece caso de cara que tomou 7 tiros de ponto .40. Gente, ponto .40 é um canhão. O cara tomou 7 tiros de ponto .40 na cabeça e continuou indo para cima dos policiais. E aí? Então não dá para a gente saber, tirando o caso concreto, onde é esse marco. Por quê? Porque você tem duas coisas interessantes aí. A primeira, você tem que usar o meio mais moderado, mas que seja eficiente. E a segunda, assim que cessar a agressão, você tem que parar. Então a Isabela tá vindo pra cima de mim com uma faca. Eu tiro minha arma. A Isabela joga a faca no chão e fala, opa, desculpa. Cessou a agressão, eu não posso atirar nela. Agora ela continua vindo pra cima de mim com uma arma, eu dou um tiro nela. Ela continua com a faca. Ela continua vindo pra cima de mim, eu dou outro, até ela soltar aquela arma, até a agressão cessar. E a agressão, quando a gente diz, a agressão inicia quando a pessoa vem para cima, quando a pessoa vai tentar a agressão, né? Vai tentar agredir, já é considerado uma agressão. Então, você tem que usar os meios moderados, mas que sejam eficientes. Não adianta você falar assim, pô, policial, mas você tinha uma faca. Tinha, mas o cara era 3 vezes maior que o policial, gigantescamente forte, e tava vindo para cima dele com um bastão de ferro. O que adianta a faca dele? Tá? Agora eu disse para vocês o que funciona, o que está o que está na lei e tal. Agora eu vou fazer para vocês o que eu faço. Eu atiro em qualquer um que vier para cima, toma tiro. Não tem dessa não. Não tem nem conversa. Cara grande, tá vindo para cima, toma tiro. Certeza. Mas enfim. Oi? Você tá certo, uai. Não, vou arriscar, velho. Vou arriscar o cara. Às vezes o cara tá vindo pra cima de mão vazia, de repente ele saca alguma coisa rapidão, joga no C, joga areia no seu olho, tenta alguma coisa, jamais. Tá vindo pra cima, mandou parar, não parou. Mas vocês não ouviram isso de mim, então eu nego até a morte. Apesar de estar gravado, meu Deus do céu. Mas enfim, vamos lá. Quando houver diversos meios para repelir a agressão, deve-se sempre optar pelo menos gravoso. Claro, beleza? Por isso, gente, que muita gente fala assim, suponhamos, principalmente guarda municipal, essas coisas assim, é muito interessante que eles tenham o taser, né, aquele que atira e dá choque, ou a máquina de choque também, mas a máquina de choque, ela é perigosa porque você tem que aproximar muito, isso é arriscado. O taser, você atira, ele entra, né, ele vai atingir a pessoa, ele dá choque na pessoa. É interessante, porque às vezes realmente tá vindo um cara loucão pra cima de você com uma faca. Você não quer matar esse cara, velho. O cara tá loucão, tá de droga e tal. Mas você vai arriscar sua integridade? Não, você tá com a arma de taser ali, você dá um tiro nele, ele toma um choque, cai, você conseguiu cessar. Mas se você não tem essa arma de taser, só tem sua arma de fogo e ele tá vindo com uma faca, você vai ter que fazer o quê? Matar o cara. Você não tem meios disponíveis. E é por isso que quando a gente fala que a polícia
ela é mal equipada, esse é um dos motivos. Não é só de armas melhores e maiores, às vezes de armas de menor potencial ofensivo. Às vezes, se policiais, principalmente guardas municipais, mas também policiais em gerais, tivessem com taser, eles não precisariam usar armas de fogo, dependendo da situação. O cara vindo com a faca loucão pra cima de você, você tá com taser, você atirou nele. Você me desculpa, mas o cara não cai com taser, não, velho. Cai, mas cai demais. Não cai com taser. Nossa, não cai mesmo. Você não tem noção o que é você conseguir dar um tiro de taser e fazer o arco voltaico, não. Eu tenho Isso bastante é noção. balela, velho. Eu te garanto que eu tenho bastante noção. Se você olhar no YouTube aí, você vai ver um monte de casos. Eu tenho bastante noção que eu já treinei bastante com ele. E funciona bem. A grande questão é que chega no Brasil um taser horroroso para os policiais. Agora, se pegar um taser de muita qualidade, muito bom, poderia ser usado sim. Para você fazer o arco voltaico, professor, quer colocar os dois ganchos na pessoa, é extremamente difícil do jeito que você dá o tiro de taser. É uma ilusão isso. Não existe. Não é ilusão não, porque a gente faz fácil aqui. Com treinamento e com equipamento bom, você faz tranquilo. O problema é que você não tem equipamento bom e não tem treinamento suficiente para isso. Então, o que eu estou dizendo para vocês, quando se diz do mau preparo e quando se diz do mau equipamento, nem sempre é para mais. Falta para a gente muito fuzil. Falta para a gente muitas armas longas, falta para a gente IA2, falta para a gente muitas armas melhores. Nós temos, mas temos em quantidade pequena. Agora, também, muitas vezes, faltam armas não letais, que poderiam ser usadas, principalmente em população revoltosa. Às vezes, em criminosos, nem tanto, mas em população revoltosa, para impedir alguma coisa, poderiam ser usados sim. Beleza? Então, vamos lá. E aí, nós temos que usar moderadamente. Além de utilizar os meios menos gravosos, deve fazê-lo de forma moderada. Ok. Então, você vai utilizar o meio menos gravoso e fazer de forma moderada. Exemplo, você está com um bastão de beisebol. O cara vem com a faca para cima de você. Você dá uma bastãozada na pessoa. Ok? Você vai dar uma, duas... A pessoa caiu no chão, soltou a faca, levantou as mãos. Acabou. Né? Moderadamente. Beleza. Só que, além disso, nós temos o seguinte. Nós temos o que a gente chama, o que vocês mais têm que guardar, que é o marco. Tá? O marco é o quê, gente? É o momento que a agressão cessa. Então, vamos lá. Uma pessoa está indo por cima de um policial, né? Eu estou falando policial porque, no caso, vai ter o porte de arma. Está indo para cima de um policial com uma faca. E o policial dá um tiro nessa pessoa. Ou o policial deu 8 tiros nessa pessoa. Qual dos dois foi legítima defesa e qual dos dois foi excesso, gente? Que deu um tiro ou que deu 8 tiros? Qual que foi legítima defesa e qual que foi excesso? E? 8 foi excesso. Então, cuidado, porque depende do caso. Então, se a pessoa deu 8 tiros, mas assim, o cara tava vindo para cima do policial, ele deu 1, acertou um braço, deu 2, acertou outro braço, acertou uma pé, e a pessoa veio vindo para cima do policial depois dos 7 tiros e só parou no 8º, não teve excesso nenhum. Ao mesmo tempo que uma pessoa vindo com a faca para cima do policial, ele levanta a arma e fala que vai atirar, a pessoa solta a faca e levanta as mãos, e o policial dá o tiro, um tiro só foi excesso. Então, cuidado, tá? A legítima defesa, nós temos que olhar muito o caso concreto. Não dá para saber pelo número de tiros. Depende muito da situação? Exatamente, depende do caso concreto. O que uma perícia mais olha no caso de legítima defesa? De onde partiu o tiro. Às vezes o cara tá lá com 5 tiros, né? Depois até eu vou ver se eu acompanhar uma perícia dessa é difícil para vocês, mas é bem interessante se assistir. O cara tomou 5 tiros, ok. Aí o cara tá lá, vai fazer a perícia. Na perícia se verifica de onde partiram os tiros. E aí vai se verificar que 3 tiros ele tomou de frente. 2 tiros ele tomou depois já deitado. Então ele chegou de cima para baixo e deu mais 2 tiros. Então nós temos aí 2 tiros de excesso, nós temos uma execução. Nós não temos legítima defesa. Entende? Agora, se ele tomou 5 tiros em pé, indo para cima do policial, temos uma legítima defesa. Então vai depender muito da perícia, do caso concreto, de como foram as circunstâncias. Tá? Não dá para a gente trabalhar com legítima defesa só falando isso. 5 tiros, 7 tiros, 8 tiros, uma faca, uma espada, uma arma. Não dá. Se você tem, exemplo, tem vindo uma pessoa contra você com um canivete. E você tá com um tchaco, aqueles de girar e tal. Mas você não tem habilidade para usar. O que adianta? Não é um meio eficaz para repelir. Agora, você é um mestre das armas e tá com um tchaco. E a pessoa indo com canivete é um meio eficaz para repelir. Então depende do caso concreto. Lutadores de artes marciais, a mão deles é considerada arma branca. Então já é diferente.
vai depender da compleição física da pessoa, uma pessoa maior, menor, mais forte, menos forte. Tudo isso vai influenciar na legítima defesa, tá? Tomem cuidado com isso. Tudo vai influenciar na legítima defesa. Ok. Atual e iminente. Está acontecendo ou está para acontecer em breve. A gente não aceita remota ou futura, né? Poxa, você veio para cima de mim com a faca 3 dias atrás, agora eu vou tirar em você por legítima defesa. Não faz sentido. É isso? Preso sofre ameaça de que no dia seguinte será morto em uma rebelião e mata o líder que causará a rebelião. Legítima defesa, gente? O preso, chega um preso e fala assim, ó, nós vamos fazer uma rebelião amanhã e eu vou te matar. O preso vai lá e vai e mata esse cara antes. Legítima defesa? Legítima defesa. Não, gente. O preso vai lá e avisa e avisa os agentes penitenciários, o preso vai lá e avisa o diretor do presídio que vai haver uma rebelião, que ele vai ser morto e pede proteção do Estado. A legítima defesa só acontece quando você não pode requerer naquele momento proteção do Estado. A pessoa vem com a arma para cima de você e fala, eu vou te matar, legítima defesa. Agora a pessoa fala, amanhã eu vou te matar 2 da tarde. Gente, você não pode fazer nada, não tem legítima defesa aí. Teve um crime de ameaça. Você corre, você se protege, você procura a polícia. Tá? Cuidado. Não é um mal atual iminente. O mal atual iminente é, vou te matar agora, ou o cara tá puxando a arma, tá indo para matar. Agora, vou te matar amanhã numa rebelião, isso não gera legítima defesa. Tá? Gera legítima defesa. Legítima defesa de terceiros. Quero matar. Aí, isso aqui eu disse para vocês como funciona. Né? Quero matar João há 6 meses. Sei que João vai matar meu amigo Rafael, então mato primeiro. Isso eu disse para vocês aqui, né? Quando a gente estava explicando até estado de necessidade. Vamos lá. Para os bens disponíveis é necessário a anuência do possuidor. Vamos explicar sobre isso. Agressão de inimputável. Para a maior parte da doutrina pode ser aplicada a legítima defesa. Então vamos lá. Vamos explicar um por um. A maioria da doutrina entende que você tem que ter o desejo de proteger. Então, eu chego na casa da Luísa e a Isabela está indo lá para matar a Luísa. Eu mato a Isabela. Legítima defesa de terceiros. Ok. Mas não, eu quero matar a Isabela há muito tempo. Então, o que acontece? Como eu quero matar a Isabela há muito tempo, eu sei que ela vai matar a Luísa, eu aproveito aquela situação, quando ela vai levantar para matar a Luísa, eu mato ela primeiro. E falo, foi legítima defesa de terceiros. Não, não foi. A minha intenção foi matar, foi homicídio. Não foi proteger. Tá? Nesse caso é homicídio. Muito difícil de provar, gente? Claro que é muito difícil de provar. Tá? Agora, o que eu falei com vocês, imagina uma câmera filmando. Tá lá escondida a Luísa, a Isabela com uma faca indo para matar ela, eu chego e mato a Luísa, e mato a Isabela, sem ver a Luísa. Depois fica comprovado que eu nem sabia que a Luísa estava lá, que eu nem sabia que a Isabela ia matar a Luísa, eu fui lá para executar a Isabela. Eu vou me beneficiar de legítima defesa, gente? Claro que não. De terceiros? Claro que não, pô. Minha intenção foi só matar. Apenas bens indisponíveis. Aqui nós temos o seguinte. Você só pode agir em legítima defesa para bens indisponíveis. O cara vai lesionar o seu patrimônio. Você não vai, neste caso, dar um tiro nele para proteger seu patrimônio. Tá? Neste caso de legítima defesa. Tá? Apenas para bens indisponíveis. Para bens disponíveis que você pode dispor, é necessário a anuência do possuidor. Gente, isso... Calma, cuidado. Alguns eu buguei no cérebro, eu vi pela expressão. Cuidado, isso no de terceiros. No seu, sim. A pessoa vai pular na sua casa para assaltar, vai danificar seu carro, você pode agir em legítima defesa. O que eu estou falando é na legítima defesa de terceiros. Então, tá lá a Isabela na frente do carro dela. Eu vejo que alguém vai danificar e eu ajo em defesa da Isabela. Eu só posso agir em defesa do patrimônio da Isabela se ela me pedir. Se ela falar, Fernando, me ajuda aqui porque vão danificar meu veículo. Iminente e atual. Então, legítima defesa de terceiros só para bens indisponíveis. Gente, bens disponíveis, vida, liberdade, integridade física. Para bens disponíveis, patrimônio, essas coisas assim, não. O dono tem que pedir você para você agir. É o mesmo caso do estado de necessidade da casa. Você pode roubar uma casa antes da sua para o fogo não chegar? Você pode. Mas um terceiro, só se for para te ajudar, para ajudar o dono da casa. Ele não pode fazer por conta própria. É a mesma coisa da legítima defesa de terceiros para patrimônio. Se a pessoa, o dono do patrimônio, te pedir ajuda, você pode. Se você só simplesmente ajudar um terceiro, você não pode. Tá? No caso de legítima defesa. Também não. Agressão de inimputável. Aqui é complicado. Aqui é complicado. Vamos lá. A Ellen,
Tem uma pessoa que mora... Oi, pode falar? Alguém ia falar alguma coisa? Não? Tá. Tem uma pessoa que mora na Rua da Ellen, um rapaz, e esse rapaz, ele tem, né, problemas mentais. Sérios problemas mentais. E ele é apaixonado com a Ellen, todo mundo sabe que ele é apaixonado, doido com a Ellen lá, e ele fica, a Ellen passa, ele fica lá admirando a Ellen, apaixonado. Só que como ele tem problemas mentais, um dia ele vai tentar conversar com ela de uma forma agressiva, porque ela tá com medo, vai fugir dele. E ele segura ela e ele começa a tentar bater nela para fugir. Quando ele começa a bater nela, ela pega uma pedra e bate na cabeça dele, ele cai para lá e ela sai correndo. A doutrina aceita isso, aceita, a jurisprudência aceita sim, tá? Agressão de inimputável. Mas você tem que tomar um extremo cuidado para mostrar que aquela agressão, que aquela atitude realmente demonstrava uma agressão. Tá? Um maluco com a faca é um risco, gente. É um risco até às vezes mais grave do que alguém, desculpa falar a expressão maluco, mas vocês entenderem. É às vezes um risco até mais grave que alguém são. Ok. Mas nem sempre você tem que analisar bem se a ameaça daquele imputado, daquela pessoa que tem problema mental, se realmente representa uma ameaça. Né? Tem aqueles doidos na rua que ficam gritando, vou matar, vou matar. Você sabe que eles nunca vão matar ninguém. Eles nunca mataram e nunca vão matar ninguém. E aí você vê um doido gritando na rua, vou matar, vou fazer. E aí você agir na legítima defesa, não vai colar. Então tem que ter um extremo cuidado para a legítima defesa no caso dos inimputáveis, dos casos que têm problemas mentais e dos menores. Tá? Uma criança de 12 anos, né? Tem criança de 12 anos que é gigantesca, mas tem criança de 12 anos que ainda é criança. Então vai depender. Vai depender do caso concreto. Tem um cara de 12 anos que é um armário, uma porta, que vai falar que vai te matar e vai. Mas tem criancinha de 12 anos que é uma criancinha brincando, fazendo graça. Ah, agora eu te mato com a faca na mão. E ele não vai te matar. E você sabe disso. Então tem que tomar um extremo cuidado com a legítima defesa no caso dos inimputáveis. Tá? A doutrina entende que sim, é cabível? É cabível. Você pode agir na legítima defesa em razão de alguém menor ou com problema mental? Pode. Mas com extremo cuidado. Com mais cuidado que você tem no outro caso. Ok? Estrito cumprimento do dever legal. O código não traz conceito, mas vem a doutrina. O dever legal é dirigido às pessoas que trabalham no poder público. Cuidado se você já pensou diferente disso. Tá? O cumprimento do dever legal não é para você que trabalha no setor privado. O estrito cumprimento do dever legal é quem trabalha no setor público. Então, o policial pode prender alguém em flagrante, tira a liberdade, mas não pode exceder, torturar ou agredir. O oficial de justiça, ele busca uma busca e apreensão em um carro, pega um outro veículo, pois imagina que futuramente também será necessário buscá-lo. Então vamos lá. Eu sou oficial de justiça. E eu sei que a Isabela está toda endividada. Toda endividada. Eu sei que o processo dela vai fazer eu buscar os 3 carros que ela tem na garagem. Mas eu só tenho a ordem para buscar o primeiro, só um. Os outros ainda não têm ordem. Eu falo, quer saber, eu vou poupar a viagem. Eu vou pegar os 3 carros da Isabela e vou levar embora. Isso é excesso. Não estão no estrito cumprimento do dever legal. Ok? Eu estou excedendo nesse caso. Tá? Então, nesse caso, o oficial de justiça, ele não está em estrito cumprimento do dever legal. Ele está excedendo. Então, o policial que atira no detento para que ele não fuja. Isso vai depender muito, novamente, do caso concreto. Se o detento está fugindo, está causando um dano, está lesionando pessoas para fugir, o policial atira, podemos considerar. Agora, se o detento está só fugindo e ele toma um tiro mortal pelas costas, por exemplo, não é um estrito cumprimento do dever legal. Ok? De nenhuma forma. E aí nós temos os dois. Gente, eu falo deles assim porque eles não estão com descrição no código, são mais simples. Também não há conceito no Código do Exercício Regular do Direito. A norma pode ser de direito civil, penal, administrativo. Você está exercendo regularmente seu direito. E aí, para exercer regularmente seu direito, você pode fazer aquilo. Tá? Suponhamos, atleta de MMA. Gente, o atleta de MMA causa ao outro lesão corporal grave. Vocês acham que não? Claro que causa. Lesão corporal grave, em alguns casos até gravíssima. Era para todo mundo estar preso, mas ele está exercendo regularmente seu direito. O direito dele de poder praticar uma luta, um esporte. O jogador de futebol pula, dá uma cabeçada no outro sem querer, e aquele jogador cai em campo. Ou ele vai lá de carrinho e quebra o joelho do jogador. Lesão corporal, gente. Mas eles estão exercendo regularmente o direito dele de jogar futebol. Não há crime nesse caso.
Diferente de um cara que no meio do jogo derruba o outro e começa a socar ele de cima para baixo. Aí lesão corporal. Mas no meio do esporte, durante o jogo, por mais que ele tenha sido desleal, ele está só praticando o esporte. Então, é um exercício regular do direito dele de praticar um esporte. Quer ver o que diz o artigo 1283? E aí tomem cuidado com isso. Professor, 1283 é Código Civil, é coisa de gente doida que estuda Código Civil. Código Penal nós vamos 300 alguma coisa e tá tranquilo. Mas o Código Civil é lá para 1200 cacetada, enfim. Né? 1283. As raízes e os ramos de árvore que ultrapassarem a extrema do prédio poderão ser cortados até o plano vertical divisório pela propriedade do terreno invadido. Então tem uma árvore do meu vizinho passando. Eu tenho o direito de cortar na extrema vertical. É um exercício regular do meu direito. Eu não estou cometendo nenhuma falha, muito menos nenhum crime. Fala também que os frutos caídos no terreno do vizinho serão a esse pertencentes. A árvore é do cara, no terreno dele, os frutos da árvore cresceu muito e caiu no meu terreno. Pertencem a mim. Dando um exemplo. Eu estou cometendo um furto daquela... Não. Se eu for lá no terreno dele e pegar, sim. Mas caiu no meu terreno, eu estou só no exercício regular do meu direito. Ok? Esse é o exercício regular do direito. É algo que é o seu direito, que é regular, está na lei. Para você. Tá bom? Agora vem o consentimento do ofendido, que não está na lei, só a doutrina explica, o caso que a gente chama de supralegal. Não há conceito do código, nem citado ele é no código. Ele é doutrinário e é aceito pela jurisprudência. Causa supralegal. Exclusão da tipicidade. Crimes contra os costumes, estupro, violação de domicílio ou da ilicitude, tatuagem, crime de dano. Vamos lá, vamos com calma. Vamos lá. Professor, você está me dizendo que no crime de estupro, que é um dos crimes mais nojentos do Código Penal, eu posso ter exclusão de tipicidade, o fato não ser típico, por causa do consentimento do ofendido? Estou. Vamos lá. Não vou citar o nome de nenhuma das meninas aqui, porque isso seria pesado. Mas vamos supor que Gumercinda, a princípio, foi estuprada por Zé das Couves. Sexo não consensual. Ok? Ok. Gente, consentimento do ofendido. Quem que é o ofendido? Gumercinda. Ela vira e fala, eu quis. Tem estupro? Não. O estupro não é a relação sexual sem consentimento. Nós estamos trabalhando no consentimento do ofendido. A vítima aqui disse, eu quis. Não é estupro. É só sexo. Simples. Entendeu? Nesses casos aqui, nós excluímos, nesses primeiros aqui, nós excluímos, tá, a tipicidade. Violação de domicílio. A Ellen foi e pulou dentro da minha casa. Violação de domicílio. Eu sou a vítima. Eu olho e falo assim, nossa, tá aqui. Essa moça parece ser gente boa, vou chamar ela para conversar aqui, tomar um café. Pronto, eu que sou a vítima. Consentida ela estar ali dentro da minha casa, que crime que existe? Não existe mais violação de domicílio. Ela não está mais violando porque eu permiti. Ela pulou, violou o domicílio. Quando ela pulou na minha casa, eu falei, não. Essa moça aqui vai tomar um café comigo. Acabou. Consentimento do ofendido. Não é mais fato típico. E em alguns casos, gente, por incrível que pareça, em alguns casos, ele não vai ser, a gente vai ter exclusão da ilicitude. Tatuagem. Vocês já perceberam que se a gente for levar o pé da letra, tatuagem é crime? Gente, o tatuador, ele tem uma conduta, tem um resultado, obviamente, tem o nexo de causalidade, foi a conduta dele de colocar a maquininha furando a pessoa lá que causou o resultado. Não é isso? É tipificado, lesão corporal. E ele agiu com dolo. Gente, ele agiu em legítima defesa, o tatuador? Não. Estrito cumprimento de dever legal? Não. Estado de necessidade? Não. Nada. Fato típico, ilícito e culpável. Se a gente desconsiderar o consentimento do ofendido, que só tem pela doutrina, não tem no Código Penal, olha para vocês verem como a doutrina é importante, nós teríamos que prender todos os tatuadores. Por lesão corporal. Mas a doutrina vem e, inteligentemente, cria o consentimento do ofendido. Mas nós temos um problema. Nós temos 3 coisas interessantes no consentimento do ofendido. A primeira, bens disponíveis. A segunda, capacidade do ofendido para dispor. E a terceira, consentimento anterior ou simultâneo. Por quê? Olha que interessante. O bem tem que ser disponível. Eu não posso virar e falar assim, Ellen, agora você vai me dar um tiro na cara. Faz isso, eu estou deixando. A vida não é
um bem disponível? É indisponível. Eu falo, Eren, agora você vai manter em cativeiro durante um mês. A liberdade não é bem disponível. Não pode fazer isso. Eu não posso abrir mão de bens indisponíveis, só disponíveis. Então, o que eu posso dizer? Dano ao patrimônio. Eren, eu comprei um celular novo, tá vendo esse antigo aqui? Faz um favor para mim. Quebra ele na parede, por favor. Eren vai e quebra o celular na parede. Crime de dano, teoricamente seria, mas teve consentimento do ofendido. Eu sou ofendido, eu consenti. Então é um bem disponível, um patrimônio. Tá. Segundo, capacidade do ofendido para dispor. Eu vou virar e falar assim, Eren, quebra o celular da Luísa na parede, pode quebrar, eu tô deixando. Eu tenho capacidade para dispor do celular da Luísa? Não, o celular é dela. Então tem que ser alguém que tenha capacidade para dispor. Além de ser um bem disponível, alguém tem que ter capacidade para dispor. E essa capacidade é tanto essa, como eu falei, quanto a capacidade civil, né? A pessoa tem que ser maior de idade. Né? O famoso maior de idade. Ela tem que ser plenamente capaz de suas faculdades mentais. Não pode ser alguém, né, inimputável. Ok. E terceiro, consentimento anterior ou simultâneo. Tem que ser no momento que está acontecendo. Eu tenho que consentir naquele momento. Eu não posso consentir depois. Eu não posso virar, a Ellen foi, eu quebrei o celular da Ellen todo. Depois ela vira e fala assim, ah, não, tudo bem. Podia ter quebrado. Teoricamente, não poderia acontecer. Claro que não vai dar nada, porque a Ellen não vai, em nenhum momento, cobrar aquilo, né, juridicamente. Mas poderia. Porque tem que ser anterior ou simultâneo. Ou eu posso falar, ah, quebra isso aí, ou eu posso ver ela indo quebrar e falar, pode quebrar que eu deixo. Não pode ser posterior. Tá? Mas aí nós temos um grande problema. Até então, o tatuador continuaria sendo preso. Por quê, gente? Porque a integridade física é indisponível. Você não pode pedir alguém para quebrar seus dentes na pancada. Você não pode pedir alguém para rasgar seu olho. Você não pode pedir alguém para cortar seu braço. E aí, para acabar com isso, se entendeu a jurisprudência e a doutrina que a integridade física leve, ela é disponível. Então, quando nós temos esse entendimento que a integridade física leve é disponível, juntando com o consentimento do ofendido, a tatuagem está tudo certo. Primeiro, você consentiu que a pessoa faça a tatuagem em você. Você é maior de idade para consentir, por isso que os pais normalmente têm que assinar quando a pessoa é menor, porque senão pode dar problema, por causa disso aqui, porque ele não tem capacidade. Então, você consentiu, o bem disponível é seu, você está consentindo, você tem capacidade para isso, e o consentimento foi anterior. E é lesão corporal leve, de natureza leve. Nesse caso, poderia sim dispor. Tá? E entra aqui muitas outras coisas, tá, gente? Essa integridade física, dependendo dos casais aí que fazem algo mais agressivo aí, tá todo mundo preso, né? Então, a lesão corporal, quando a gente tem uma integridade física, não lesão corporal leve, pelo amor de Deus, quando nós temos uma lesão, tá, a integridade física leve, ela pode ser disposta. Tá? Nesse caso, ela pode ser disposta, é o entendimento. Excessos nas causas de justificação. Para a gente finalizar, excesso na legítima defesa. Vejam bem, o excesso doloso, eu vou responder pelo crime. Então, a Ellen veio para cima de mim com uma arma. Eu tirei minha arma, dei 1, 2, no terceiro ela caiu no chão e soltou a arma. Eu chego em cima dela, de cima para baixo, e dou mais 2 tiros na cabeça dela. Eu executei a Ellen. Já tinha cessado a agressão. Então, eu respondo pelo crime de homicídio, dolosamente. Agora, vamos supor que a Ellen veio para cima de mim ela, com uma arma, e eu começo a atirar nela. A Ellen continua em pé, tremendo, com a arma na mão, sem soltar o dedo do gatilho. Só que a Ellen, ela tá tendo ali um ataque epilético, por exemplo. Eu imagino, poxa, a mulher com o dedo no gatilho, tremendo a mão, essa mulher não cessou a agressão. Então, se for culposo, tá? Eu avaliei mal aquela situação, eu acreditei realmente que eu ainda estava sendo agredido. Se for culposo, aí nós vamos ter que verificar. Se é desculpável, tipo assim, qualquer um na minha situação, no culposo, tá, gente? O doloso, a pessoa fez por querer, ela passou o limite dela por querer, ela responde. É o que eu falei com vocês. A Ellen, no estado de necessidade, ela quis me agredir. Está necessidade, a Ellen já estava fugindo do cinema, ela voltou e me deu um soco. Ela agiu muito acima. Ela agiu em excesso. Nesse caso, ela vai responder pela lesão corporal que ela causou em mim. Ok. Agora, se estamos falando do culposo, a pessoa avaliou mal a situação, aí vai depender. Se qualquer um avaliaria tão mal quanto ela, o caso do exemplo que eu dei, o cara tremendo com a mão lá e com
o dedo no gatilho e apontando para a pessoa continua atirando. Nesse caso, é desculpável, qualquer pessoa cometeria. Nós temos a isenção de pena. Mesmo tendo um excesso, nós temos a isenção de pena. Se é indesculpável, se ela avaliasse um pouco melhor a situação, realmente, foi imperita, imprudente ou negligente ali. Mas se ela avaliasse com mais carinho a situação, ela não teria cometido aquele crime. Neste caso, a pessoa responde pelo crime culposo se houver. Um crime de dano, por exemplo, ao patrimônio, não tem forma culposa. Não vai responder por nada. Mas um homicídio tem. Então a pessoa ela acabou matando a outra em legítima defesa. Mas ela não precisaria ter matado. Ela excedeu. Mas de forma culposa. Ela responde por homicídio culposo. Tá? Se ela excedeu dolosamente, gente, ela responde por homicídio doloso. Obviamente. Aqui eu pus para você. Dá um tiro em um campeão de MMA. Veja bem. O cara é campeão de MMA. O cara é gigante. Ele é um monstro. Ele vem andando para cima de você e você dá um tiro nele. Isso não é excesso. Isso não é excesso de jeito nenhum. Tá? Você usou o meio para controlar aquela situação. Agora, você deu um tiro nele, ele caiu, cessou a agressão, você continua atirando nele, aí você excedeu. Aí nós vamos verificar se foi dolosamente ou culposamente. Se foi doloso, você responde pelo crime. Não interessa. A lesão corporal, ou homicídio, ou o que foi, né, ou a tentativa de homicídio, ou o que for. Se foi culposo, o seu excesso foi culposo, a gente vai avaliar. É desculpável? Qualquer um cometeria aquele excesso que você cometeu? Não tem pena. Comete o crime, mas não tem pena. Se não, se fosse um pouco mais atento, você conseguiria analisar melhor a situação, você não teria cometido tanto aquele excesso. Aí você responde de forma culposa pelo crime. Ah, mas ele quis cometer dolosamente. Mas responde de forma culposa, porque ele agiu de forma culposa. Ok? Pessoal, era isto para hoje. Nós finalizamos ali a tentativa e finalizamos o intercrimes com a tentativa e entramos no fato ilícito, né? Estudamos fato típico e agora fato ilícito. Alguma dúvida? Deixa eu parar de gravar aqui para não ficar grande demais para vocês.